Foi há 900 anos, no dia 4 de março do ano 1125, que Dona Teresa, ela era a responsável máxima do condado portucalense desde os finais do século XI. Foi neste dia que a condessa, mãe de Afonso Henriques, o futuro primeiro rei de Portugal, outorgou, deu carta de foral ao lugar da ponte nas margens do rio Lima. Nascia assim, formalmente, uma vila, a vila de Ponte de Lima. É um momento importantíssimo este, na medida em que a condessa está a reconhecer a importância deste lugar, a sua importância estratégica. Está também a contribuir para o seu povoamento e, igualmente, e de um modo notável em torno de uma feira sobre a qual já vos irei falar, a contribuir também para o papel importante que este lugar poderá ter na economia não só local, mas regional e a uma larga escala. E por isso, por esta altura se vai assinalando os 900 anos do Foral. O que também pode parecer um pouquinho estranho, comemorar um documento que, acima de tudo, nos descreve as taxas, os impostos, as obrigações que a população local está obrigada, ou então que nos descreve as penas, os castigos a que poderão estar sujeitos se não cumprirem determinados preceitos legais ou cometerem algum crime. Mas importa referir que o foral também salvaguarda os direitos que a população tinha. E, acima de tudo, quando se dá um foral, e o foral de Ponte de Lima é dos mais antigos do atual território português, quando se dá foral a um determinado lugar, está-se também a reconhecer a importância que esse lugar tem, ou que poderá ter, na medida em que atribuir foral, direitos a um determinado sítio, vai contribuir para o seu povoamento e alicerçar dinâmicas demográficas e económicas. No caso de Ponte de Lima, importa referir que, se com este foral se está formalmente a assistir ao nascimento da vila dinâmica dos nossos dias, mas que há muitos séculos apresenta já essas características, por outro lado, importa contudo referir que, em boa verdade, este era um sítio já há muito marcado pela sua centralidade, pela sua importância regional, nomeadamente pela sua localização estratégica nas margens do rio Lima. Sim, Dona Teresa está a criar uma vila, mas está a criá-la a partir de um lugar, o lugar da ponte, que tinha origens muito mais remotas. Sim, é muito antiga a importância estratégica deste lugar, da ponte, que dá o nome a Ponte de Lima. E se é verdade que hoje, quando olhamos para a povoação e para esse elemento emblemático que é a extensa ponte sobre o rio Lima, temos contudo que perceber que essa ponte, em grande parte, data do século XIV. É por isso posterior ao foral. Mas então, por que é que o lugar já se chamava o lugar da ponte? A resposta está num extremo da ponte, na sua margem direita. Aqui, exatamente, nós nos encontramos. Com efeito, quando nós olhamos hoje para a ponte de Ponte de Lima, nós, em rigor, não estamos a ver uma ponte. Estamos a ver duas pontes. Essa, medieval, do século XIV, que é construída sobre as águas do rio, mas também na margem direita, prolongando a ponte, afinal, aquela que é uma ponte bem anterior, muito anterior, uma ponte romana. Mas, por questões naturais, o rio Lima desviou o seu leito. Fazia com que, quando chegámos à Idade Média, devia ser, em boa verdade, uma imagem um pouco estranha de uma ponte em terra, sem qualquer serventia,
enquanto que o rio passava ao lado. Mas sim, foi esta ponte, esta antiquíssima ponte, que deu o nome ao lugar e que demonstra, afinal, a importância estratégica, viária, que este lugar tem desde épocas muito antigas. De facto, o rio Lima, juntamente com o rio Minho, é um dos grandes rios, um dos grandes cursos do noroeste da Península Ibérica, cruzando grande parte da Galiza e do Entredouro e Minho, no território português. E nos finais do século I a.C., quando tem início o definitivo domínio romano neste extremo da Península Ibérica, vai ser aqui aberta uma estrada, a Via 19, pelo menos é assim que ela é referida numa famosa lista de Antonino, que descreve as várias estradas que havia na Península Ibérica. E é uma estrada das mais importantes, com efeito, da Península Ibérica. Aquela que vai ligar a grande e mais importante cidade neste extremo oeste do Império, virá a ser a capital mesmo de uma província, a da Galécia, estou a falar de Brácara Augusta, Braga, e que ligava Braga até à grande cidade mineira, de exploração de ouro, Astúrica, a atual Astorga. Uma estrada vital e que tinha que cruzar este grande obstáculo natural que era o rio Lima. E por isso, algumas décadas depois, os romanos vão lançar então esta ponte que há 2000 anos vem dando grande visibilidade, importância e reconhecendo a estratégia deste lugar. Após a queda do Império Romano e apesar da ponte, como vimos, ter perdido a sua funcionalidade original, a verdade é que durante a Alta Idade Média a tradição e a importância estratégica deste lugar ter-se-á mantido. Já não com uma estrutura física que permitia cruzar o rio, mas, enfim, um lugar de passagem naval, socorrendo-se de barqueiros. A verdade é que, como vimos, quando em 1125 Dona Teresa dá o foral, vai dá-lo ao lugar da ponte. Era uma referência que se mantinha. E também sublinhando, e é isso que Teresa está também interessada em valorizar e dinamizar, a importância estratégica, alguma centralidade que este lugar possuiria aqui numa vasta região. Mas havia uma outra característica que seguramente importava reforçar e que tinha a ver com a dinâmica económica da região em torno de algo que aqui aconteceria. Uma tradição mercantil cujas origens não sabemos exatamente quando surge, mas que definitivamente se vai alicerçar a partir deste foral de 1125, porque é aí que formalmente nasce aquela que é uma das mais antigas instituições do nosso país, com já pelo menos, mas terá mais, 900 anos de existência, a Feira de Ponte de Lima. Aliás, o foral vai ter o cuidado, por exemplo, de prever pesadas multas e castigos para quem incomodasse, assaltasse ou maltratasse vendedores ou pessoas que, pura e simplesmente, se dirigissem para comprar ou vender na feira de Ponte de Lima. Desta forma, protegendo este acontecimento. E a verdade é que a Feira de Ponte de Lima será, durante séculos, um dos momentos, um dos espaços mais marcantes na atividade mercantil do norte de Portugal. A Feira de Ponte de Lima, que continua hoje, 900 anos depois, a ser uma referência. E para lá da atividade mercantil, comercial, a Feira de Ponte de Lima acabou por se constituir também como um importante palco identitário da região. Palco, por exemplo, de importantes manifestações folclóricas. E é isso que hoje, 900 anos depois do foral e também da criação formal da feira, importa sublinhar.
São muito significativos os vestígios medievais que ainda hoje podemos contemplar na vila de Ponte de Lima. Mas importa dizer que a atribuição do foral em 1125 e também desde essa altura a, pelo menos, institucionalização definitiva da sua feira, vem com efeito dar um enorme contributo para que a povoação se torne numa referência absoluta na região, no Entredouro e Minho. Não só um papel importante nas questões das acessibilidades, da circulação no território, mas também, e como vimos, uma referência absoluta quando falamos na dinâmica da economia regional, fruto exatamente da sua feira. E estes fatores vão, com efeito, alicerçar ainda mais a importância da povoação, que ao longo da Baixa Idade Média vai crescendo do ponto de vista demográfico e também urbanístico. E, de algum modo, já nos finais da Idade Média, no século XIV, toda esta dinâmica acabará por ter como corolário duas importantes estruturas arquitetónicas. Desde logo, a muralha. A muralha que vai cintar a povoação e de que chegam até aos nossos dias importantes vestígios, incluindo algumas das torres que irão ficar associadas a essa muralha, como esta em que nos encontramos, a Torre da Cadeia Velha, transformada nos nossos dias num espaço de promoção turística da vila e da região, mas também um espaço cultural e, nomeadamente, nesta altura que se vão assinalando os 900 anos do Foral, um espaço de memória da história da vila e da região. Mas, nesse século XIV e para lá da muralha, uma outra relevante obra, que tal como a muralha ficam em parte associados ao reinado de Dom Pedro I, uma outra relevante obra, dizia-vos, vai surgir. Nada mais, nada menos do que a ponte. Não aquela ponte romana que vimos, mas agora sim, essa enorme extensão dessa obra marcante da arquitetura medieval, que é a ponte sobre o Rio Lima, aqui na povoação. Tão relevante que não só vem sublinhar e dar agora ainda mais razão ao próprio nome do povoado, Ponte de Lima, mas também porque acabará como grande elemento icónico por aparecer em grande destaque no próprio brasão, nas armas da vila e do concelho. Estavam reunidas as condições para alicerçar ainda mais Ponte de Lima como um povoado de referência na região e para um crescimento que se vai acentuar durante os séculos seguintes. É difícil encontrarmos no Entredouro e Minho um território com uma tão grande concentração de solares como aqueles que nós aqui encontramos. Muitos deles que vêm já da Idade Média, mas também serão muito marcados pelos palácios, pela arquitetura do Renascimento e depois, de um modo notável, durante o período do Barroco, particularmente no século XVII e XVIII. O acentuado crescimento demográfico, a dinâmica económica de Ponte de Lima, já em época pós-medieval, é bem evidente nos dias de hoje, num interessantíssimo conjunto histórico, patrimonial, artístico, tutelado pela Câmara Municipal de Ponte de Lima e que é conhecido como o Museu dos Terceiros. Estamos perante um espaço marcadamente religioso e que se desenvolve fundamentalmente a partir dos finais do século XV, com o convento de Santo António dos Frades. Um espaço que, no entanto, entre o século XVII e XIX vai ser marcado por grandes transformações e ampliações, fruto da fixação, mesmo ao lado, de uma ordem terceira.
a Ordem Terceira de São Francisco. E importa recordar que as ordens terceiras não são ordens de religiosos, mas sim de leigos, isto é, da sociedade civil. E, por regra, são criadas, impulsionadas, dirigidas pelas elites locais. Ora, esta Ordem Terceira, percebemos bem, até pela riqueza e beleza desta igreja que vai erguer em meados do século XVIII, bem barroca, esplendorosa. Bom, percebemos bem do poder também, do poder financeiro destas elites de Ponte Lima durante o período barroco. Mas viemos aqui ao Museu dos Terceiros por um outro motivo. De novo, para nos debruçarmos sobre o fural de Dona Teresa. Espaço privilegiado na divulgação e na preservação da memória histórica de Ponte Lima, o Museu dos Terceiros, durante o período das comemorações dos 900 anos do seu fural, dedica uma exposição não só ao fural, mas fundamentalmente à personalidade que está por detrás deste documento, algo fundacional. Estou a falar, obviamente, de Dona Teresa. Então, 1125, toda poderosa condessa do condado portucalense, desde que, em 1112, o seu marido, o conde Dom Henrique, havia falecido. Esta exposição apresenta-nos várias representações de Dona Teresa, algumas clássicas, antigas, mas também algumas intervenções, alguns retratos resultantes da arte contemporânea. E, obviamente, emerge neste conjunto essa escultura que se tornou num elemento icónico de Ponte Lima, inaugurada em 2002, a escultura de Dona Teresa, outorgando o fural da autoria do escultor Luís Valadares. Mas vale a pena então refletirmos sobre quem foi Dona Teresa, até porque, muito injustamente, ao longo de séculos, a historiografia tradicional parece ou aponta-nos para Dona Teresa de uma figura pouco simpática. Enfim, ela é a adversária do seu filho, Afonso Henriques. É a figura antagónica ao primeiro monarca de Portugal. E por isso até parece que Dona Teresa era um obstáculo ou se opunha ao projeto autonómico e independentista de Afonso Henriques. Nada mais errado. De facto, a historiografia mais recente vem revelando uma mulher ambiciosa e que alicerçara já há muitos anos também o mesmo objetivo do filho, de uma crescente autonomia do condado portucalense em relação a Leão e Castela, sonhando já, provavelmente, na sua independência. E, sintomaticamente, em muitos documentos, Dona Teresa assina como rainha de Portugal. Dona Teresa era filha ilegítima do rei Afonso VI, Leão e Castela. Nasceu por volta do ano 1080 e viria a tornar-se, por doação do seu pai, na condessa do condado portucalense após o seu casamento, em 1096, com esse cavaleiro francês, Dom Henrique, que irá morrer depois, nos inícios do século XII. E Dona Teresa vai se revelar como uma mulher ambiciosa e, com efeito, alicerçando uma política crescentemente autonómica e visando já, provavelmente, a independência. Aquilo que acabará por separar do seu filho é a visão que ela tem desse reino que sonhava e que, herdeiro da velha província romana da Galécia, herdeiro também daquilo que tinha sido o reino suévico e visigótico, incluía os territórios a norte do Rio Minho, a Galiza. Ora, a aproximação de Dona Teresa aos senhores galegos, nomeadamente à família Pérez de Trava, não agradava aos senhores portucalenses a sul do Rio Minho. E é essa diferença, essa visão estratégica que a separa de Afonso Henriques, que está muito mais próximo do pensamento dos senhores portucalenses. Teresa será derrotada em 1096
1128, na Batalha de São Mamede, partirá para o exílio na Galiza, onde morre 2 anos depois. Mas, fruto da sua política de governação do território, desenvolvimento do território, ela tinha outorgado, 5 anos antes de São Mamede, este estratégico foral a Ponte de Lima. É muito antiga e relevante a história de Ponte de Lima, como vimos, e associada a um fabuloso património de diferentes épocas. E estamos num espaço que é bem elucidativo disso mesmo. Mas importa frisar que a importância de Ponte de Lima não nasce há 900 anos nesse foral de Dona Teresa. Como vimos no início do programa, a importância estratégica. Ponte Lima, como um local central de uma vasta região, remonta a já mais de 2000 anos, ao início da dominação romana. Mas é incontornável a data de 4 de março de 1125. Sim, o foral de Dona Teresa vem, afinal, relançar este protagonismo desta povoação. E neste contexto medieval de uma preocupação com o povoamento, com a governança de um território, e não nos podemos esquecer também que este foral é dos mais antigos do território que hoje é Portugal. E é também uma peça importante dessa política autonómica, crescentemente independentista de Dona Teresa. Afinal, fazia parte das suas preocupações com a administração deste território e, nomeadamente, na sua articulação com a Galiza. E por isso, se pensarmos que a ação de Dona Teresa é ela também fulcral, crucial no processo de vir a ser a independência de Portugal, então Ponte de Lima tem também, em todo esse processo, um papel primordial. E por isso, ao longo de 2025 e 2026, um enorme conjunto de iniciativas para assinalar esta efeméride. Concertos, exposições, lançamento de livros, o arranque de novos projetos culturais e também em torno da memória da região. E, agora mesmo no final das comemorações, este espaço, o Teatro Diogo Bernardes, um dos mais belos do norte de Portugal, já quase com 130 anos, volta a ser, como ao longo de todo o período destes festejos, um espaço marcante. Aqui vai ter lugar uma ópera que vem sublinhar a importância de uma personalidade profundamente ligada a Ponte de Lima. O poeta e diplomata António Feijó, nascido já na segunda metade do século XIX. Um nome de referência quando falamos da corrente do parnasianismo em Portugal. Mas, do ponto de vista da sua ação diplomática, importa recordar que ele passou pelo Brasil, também pelos países escandinavos, pela Dinamarca, pela Suécia, pela Noruega, e acabará por casar na Suécia. Mas a fase final da sua vida será marcada pela morte trágica, precoce da sua mulher, o que leva a uma produção marcadamente triste, fúnebre, depressiva. António Feijó acabará por morrer 2 anos depois da sua esposa e o seu grande amigo e confessor, Alberto Oliveira, apenas 8 dias depois, numa sessão que lhe é consagrada no Rio de Janeiro, irá dizer que o poeta morreu de amor. E é assim que António Feijó ficará conhecido, o poeta que morreu de amor. E esta ópera vai-nos contar um pouco de toda esta história. Mas, para lá de António Feijó, Ponte de Lima tem muitas outras personalidades marcantes ao longo destes 900 anos. Mas isso são já outros factos, também outras lendas, outros caminhos da história.